Boa tarde a todos. Hoje, domingo, dia 13 de outubro de 2019. No momento são 12h10. E aí hoje, por acaso, ao abrir o WhatsApp, eu dei de cara com um vídeo do vereador Alexandre Arraes, aqui da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que ele milita pelo PSDB, que alguns dizem ser da esquerda, só que de esquerda aquilo ali não tem nada. Centro, menos ainda. Se quer colocar como centro, é um centro pendurado para o lado do muro da direita. Pronto, vamos colocar dessa forma. Que ele falou da questão de regulamentar ou não os aplicativos de transporte e fez os apontamentos em relação ao táxi, né? E nas palavras dele, o que deve ser feito é desburocratizar o táxi e tratar das relações de trabalho que têm sofrido mudanças hoje em dia. E esse bojo aí é desregulamentar profissões, né? Porque onde se fala de burocratizar, você tem que entender que é para ser desregulamentado. Então, ele, como um político, né, uma pessoa legitimada pelo voto do cidadão aqui da cidade, ou seja no nível estadual ou federal, todo político ele é legitimado pelo voto para que ele venha defender os interesses do povo. Só que atualmente não é muito o caso aqui do nosso país, né? Porque principalmente quando se fala da figura do Estado, o Estado ele foi criado justamente por esse motivo, né, básico aí, que é o que? Antigamente as pessoas viviam da guerra do homem contra o homem, e quando havia alguma divergência de uma pessoa com a outra, partiam para as vias de fato, era a questão da violência e por aí vai. E aí se criou a figura do Estado. Isso aí é para ser bem basicão mesmo, que a coisa é mais profunda. Criado o Estado, aí foi criado o sistema aí segundo o conceito de Montesquieu, que é o que o Brasil segue aqui, né? Que é criado o Estado formado pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E aí tudo bem, aqui não vamos falar aqui de Brasil para a coisa ficar resumida. Então o que acontece? O cara é legitimado pelo voto, porém ele, em sua campanha política, ele recebe aporte financeiro de empresas, de empresários. E aí fica a pergunta, né? Será que uma pessoa dessa que é legitimada pelo seu voto, que foi financiada por empresários, ele realmente vai querer atender os seus interesses? Claro que não, né? Ele vai trabalhar para quem financiou a campanha dele. Só que tanto a empresa quanto eles precisam da legitimação do seu voto para que eles venham empreender os seus planos sórdidos aí contra o povo brasileiro, né? Principalmente. E aí, o Estado, ele deveria ser o mediador dessas situações, né? Que tá ali o Estado, ao ente público, ao ente privado e ao cidadão comum, né? Que somos nós aqui, os réis mortais. Dá até vontade de rir. Aí o que acontece? Chega o político, ele é eleito, né? Ele apresenta uma proposta de mandato ali. Ele fala, não, eu prometo fazer isso, fazer aquilo outro, temos que zelar pela população e por aí vai, aquela velha história que todos nós conhecemos. E aí quando ele assume o poder, o que ele faz? Ele vai e começa a trabalhar em favor do empresariado. E aí é o que vemos hoje dentro do nosso cenário político aqui, principalmente no nosso país, que principalmente de uns tempos para cá, que a coisa vem lá de trás, né, desde o governo de transição do regime militar para o civil, em que o Brasil foi vendido para o FMI, e a posteriori aí vivemos os tempos modernos aqui, contemporâneos,
em que ao longo desse tempo ocorreram privatizações e foi empreendida ali a cartilha neoliberal que o FMI impõe aos países que ele fornece o seu aporte financeiro. E dentre essas medidas liberais, neoliberais, por aí vai, que tem gente que fala não, que neoliberal é um tom pejorativo para o liberalismo e blá blá blá, não, é tudo a mesma imundícia, é tudo coisa para ferrar com o trabalhador e com o povo e favorecer o empresário. E aí foi empreendida aí a reforma trabalhista, que é o que o cidadão fala nesse vídeo aí, e também a questão da reforma da Previdência que está sendo empreendida aí atualmente, que é vendida como uma coisa muito boa para a população, mas recomendo que você pesquise mais sobre o tema. Como não é o nosso assunto, então, retomando o raciocínio, ele foi e falou sobre essas coisas. Engraçado. Bem, se for levar por esse caminho, principalmente sendo ele um defensor do Estado mínimo, bem, ele, no caso, perdeu sua função de existir como legislador. Se o Estado mínimo, como os políticos hoje defendem, ele basicamente tem que prover educação básica, saúde básica e segurança pública, bom, então não tem por que existir esse monte de legisladores para gerir o nosso país, estado ou município. Se o Estado é mínimo, então que se acabe com a figura do político. Não, para que ter político? Se nós, entre aspas, aí estamos vivendo uma transformação, uma revolução industrial 4.0, em que as relações privadas, elas têm maior valor que as relações ali coordenadas, fiscalizadas e orientadas pelo Estado, então acaba com o Estado. Beleza, acaba com o político. Eu sou a favor de acabar com o político, então. Mas não, ele quer ser político, viver da máquina pública. Porém, para a população, para nós aqui, nós temos que aceitar o Estado mínimo, entendeu? Temos que defender o Estado mínimo, em que o empresariado aí, ele, parasitando a nossa sociedade, ele vai, lucra, concentra a renda e o povo a cada dia mais sendo precarizado, perdendo direitos e vivendo a míngua aí, sempre com o pires na mão, implorando aí na figura humana o suprimento das suas necessidades. Mas o que ocorre? Hoje, nesse conceito geral aí, que é, como é dito aqui, da regulamentação dos aplicativos, eles vão e apresentam aquela situação de que regulamentar os aplicativos é um retrocesso. É um retrocesso regulamentar aplicativo. Representa o atraso, como a própria empresa diz, não, lei do retrocesso. Será que realmente é um retrocesso? Antes de eu falar sobre isso, eu queria só fazer um apontamento sobre as questões da propaganda nazista, em que Goebbels, ele criou 11 princípios que norteariam ali a questão da propaganda nazista. Nós aqui, no caso os taxistas, são afetados em pelo menos 6 desses princípios. Peguei aqui como fonte aqui o site cartamaior.com.br, em que aqui esse site ele vai discriminando esses 11 princípios da propaganda nazista. Primeiro princípio da simplificação e do inimigo único. Simplifique, não diversifique. Escolha um inimigo por vez, ignore os que os outros fazem, concentre-se em um até acabar com ele. Se vocês observarem, quando os aplicativos começaram a invadir o Brasil, vocês podem notar que a mídia, nossa mídia, né, imparcial, né, ela começou a fazer várias reportagens contra os taxistas ou supostos taxistas, ou ainda
táxis clandestinos, mas colocando todos como taxistas, fazendo propagandas, vamos dizer propagandas, né? Depreciativas do serviço de táxi, do profissional taxista, como se ele fosse o inimigo número 1 da sociedade. Bem, não vou ser hipócrita e vou reconhecer que em toda profissão existe um mau elemento, existe um mau profissional. Por exemplo, o médico, quando ele está lá dando seu plantão no hospital, e ali ele está dormindo, assistindo televisão, e os pacientes estão lá passando mal, carecendo do atendimento dele, será que esse médico, esse doutor é um bom profissional? Claro que não, né? A mesma coisa o advogado ele está ali defendendo o direito, o interesse do seu cliente, e ali ele vai, redige uma procuração em que são concedidos plenos poderes a ele, poderes comuns, poderes especiais, e aí ele vai e usurpa, quando ele vai e ganha ação do seu cliente e passa a mão no dinheiro todo ali e não comunica o seu cliente. Será que esse advogado é um bom profissional? Claro que não. E por isso todos os advogados são ruins? Claro que não, né? E poderíamos citar N exemplos aí, mas não é o caso. Então, a mídia, ela começou a fazer um trabalho contra a imagem do taxista, obviamente financiada aí por essas empresas, e começou a denegrir a imagem do profissional taxista, tornando-o num mau elemento. Aí outro princípio que atacaram aqui contra os taxistas foi qual? O princípio da exageração e desfiguração. Exagerar as más notícias até desfigurá-las, transformando um delito em 1000 delitos, criando assim um clima de profunda insegurança e temor. O que nos acontecerá quando pegarmos um táxi? Já que a mídia fala que os taxistas eles usam dispositivos em seus taxímetros, que tem taxistas que fraudam ali a máquina de cartão de crédito, que tem taxista que cobra passageiro no tiro e por aí vai. Aí a pessoa fica aterrorizada. Peraí, todo taxista é bandido, taxista é marginal? Então o que vai acontecer comigo quando eu entrar num táxi? Será que eu serei roubado? Será que eu serei lesado? E aí eles vão e apresentam um novo serviço, que é um serviço bonzinho, um serviço inovador, um serviço transformador, que na verdade é a mesma coisa que o táxi. Então não há inovação, não há nada disso, porque esse serviço hoje, se o nosso Estado brasileiro fosse um Estado sério, se ele realmente estivesse interessado na causa do consumidor, esses aplicativos estariam bloqueados, porque dia após dia vão surgindo notícias de crimes praticados por esses motoristas de aplicativo, coisa que não ocorre com táxi, que é o que? Estupro, sequestro, roubo, participação em tráfico de drogas, homicídios e por aí vai. E quando o Código de Consumidor diz que um serviço ou um produto deve ser tirado do mercado quando ele não oferece segurança ao seu consumidor, esse dito bom serviço, ele não deveria estar funcionando. Mas, no entanto, a mídia, que é uma mídia supostamente imparcial, ela defende os interesses dessas empresas. Os políticos que deveriam estar zelando pelo bem-estar, pela segurança, pela defesa do consumidor, não, ele faz vista grossa e vende a coisa como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Uma mentira. Aí um outro princípio atacado aqui, princípio da vulgarização, transforma tudo numa coisa torpe e de má índole. As ações do inimigo são vulgares, ordinárias, fáceis de descobrir. Aí vem a questão da vulgaridade. Aí a televisão, a mídia, né? Os grandes comunicadores perdem tempo filmando o taxista urinando no meio da rua, com tanta coisa mais importante para fiscalizar. Tipo, vá dentro do hospital, vê as condições lá que as pessoas estão sendo atendidas.
mas não estão preocupados com o taxista urinando. Não estou falando que a conduta do taxista urinar no meio da rua está correta. É errado. Ele deveria procurar um lugar para fazer isso. Mas temos que ter também a consciência de que há coisas muito mais graves acontecendo em nossa cidade, a ter que vulgarizar a figura, a pessoa do taxista, porque ele está urinando na rua. Um outro ponto aqui. Princípio da renovação. Sempre há que bombardear com novas notícias sobre o inimigo escolhido, para que o receptor não tenha tempo de pensar, pois está sufocado por elas. Isso aqui dispensa explicação. Princípio do verossímil. Discutir a informação com diversas interpretações de especialistas, mas todas em contra do inimigo escolhido. O objetivo deste debate é que o receptor não perceba que o assunto interpretado não é o verdadeiro. Vejam que coisa interessante. Essas empresas, elas chegaram a pedir pareceres aí da Receita Federal, do CAD e de supostos especialistas aí em transporte para apresentar que o serviço deles é uma inovação, é algo totalmente novo, transformador e revolucionário no sistema de transporte de passageiros no mundo inteiro. Isso é uma grande falácia. Isso é uma grande falácia. E aí apresenta os especialistas. Não, que o fulano de tal disse, que o CAD diz, que a Receita Federal diz. Outro princípio. E o último agora, o princípio do silêncio. Ocultar toda a informação que não seja conveniente. Como eu disse aqui, por que a mídia ela não noticia os corriqueiros acontecimentos desses aplicativos aí, seja de infração penal, a questão de burlar o sistema para cobrar mais caro do passageiro, o famoso treme-treme, a questão do motorista ele apagar o aplicativo dele para que o sistema entre em corrida dinâmica e seja cobrado aí 3, 4, 5 vezes mais o valor suposto aí da esmola que eles ganham no valor normal. Por que a mídia oculta isso? Será que o problema é somente com o taxista ou o problema também está lá dentro dos aplicativos? Mas a mídia se omite em relação a isso porque não convém ao nosso patrocinador nós divulgarmos tais coisas, não é isso? Porque eles ganham ali em cima da propaganda que essas empresas de aplicativos fazem. E aí vamos bater na questão da inovação. A questão da inovação. Bem, eles dizem que é um sistema inovador, transformador, revolucionário, revolução 4.0 e por aí vai. Essas porcarias que eles falam o tempo todo aí. Bem, vamos pegar um pouquinho da história do táxi. O táxi antigamente, vamos colocar aí pelo menos uns 40 anos atrás, ele era exatamente como o serviço de transporte de aplicativo funciona hoje. Porém, eles ficavam parados nas praças, daí o nome carro de praça, chofer de praça, em que as pessoas ficavam paradas nas praças dos bairros e as pessoas que queriam se deslocar no transporte individual iam diretamente e contratavam esses motoristas. Aí esses motoristas que estavam na praça, eles cobravam o valor do seu deslocamento ao passageiro segundo ali o que ele achava da pessoa, a aparência, o horário, a distância, enfim. E aí começaram a surgir abusos por parte desses motoristas ao longo do tempo, por questão de cobrança abusiva, discriminação e por aí vai. E aí o poder público chegou e falou assim, peraí, então vamos intermediar essa situação, que é justamente a função do Estado, né? Vamos pegar aqui e vamos regulamentar esse serviço. Vamos copiar o modelo alemão,
e vamos regulamentar o serviço de táxi. Excelente. Regulamentado o táxi, aí foi criado o taxímetro, caracterização, enfim, ao longo do tempo isso tudo foi acontecendo. E aí, o que ocorreu? Veio o suposto inovador serviço de transporte via aplicativo. Que ele tão somente, a inovação dele, né? Ele virtualizou essa praça que o motorista fica parado. Hoje essa praça ela é digital, ela não é uma praça física. Por isso que é um serviço via aplicativo. E aí, já falando da regulamentação, eles ficam defendendo que é um absurdo não ter ponto de embarque, desembarque para carro de aplicativo e por aí vai. Pera aí, mas a natureza do serviço de aplicativo ela é virtual. Se vocês querem trabalhar como um táxi, cara, seja táxi então. Pleitei junto à prefeitura, que a prefeitura abra mais autorizações para o serviço, para explorar o serviço de táxi. Agora, contar mentira de que é uma inovação, de que é isso, que é aquilo, mentira. Isso aí, novamente, aí podemos citar Goebbels aí, que ele fala o quê? Que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se transforma em verdade. E ficam vendendo essa mentira de que é uma inovação, de que é uma transformação, e o povo embarca nessa. É incrível a incapacidade de raciocínio da população. E aí vemos aí o inovador serviço, ele liga motorista e usuário através de um aplicativo. Só que esse serviço, para ser executado, para ser prestado, para ser concluído, ele precisa da figura do carro e da figura do motorista, porque sem o carro e sem o motorista, o passageiro ele pode querer ir daqui para a China e não vai conseguir, porque ele precisa de um meio de transporte para ser conduzido. Então, essa falácia de que é um serviço inovador, desculpa, não tem cabimento, porque vocês precisam do carro e do motorista para concluir esse tal serviço que vocês dizem prestar. E volto a dizer, quando se precisa do carro e do motorista, há uma ocupação do espaço territorial das vias para que isso seja feito. Então, se ocupa espaço, está provocando transtorno. Se provoca transtorno, está ali o engarrafamento. Se está engarrafado, ninguém se mexe dentro da cidade. Então, por isso, volto a dizer, tem que limitar o número de veículos em circulação, nem que seja por rodízio, mas tem que limitar, porque ninguém consegue mais andar na cidade do Rio de Janeiro, graças aos aplicativos aí, né? Não preciso nem falar. Bem, para concluir o vídeo, que eu acho que ele já está até meio longo, a inovação do aplicativo aí, que eles vão que também na regulamentação prevê que o motorista ele não pode ter cobrança direta em pagamento eletrônico dentro do carro. Pera aí, mas se é uma inovação tecnológica, se é uma revolução, por que o motorista precisa ficar andando com uma máquina de cartão no carro? O aplicativo ele pode muito bem mediar essa transação, não é isso? Pô, eles não são os galácticos aí? Estão no século 42 na matéria de tecnologia aí? Como é que eles não conseguem fazer o recebimento de um pagamento eletrônico? O motorista precisa ter a máquina de cartão de crédito? Negativo. A natureza do serviço
Ela é privada e é operada de forma virtual. A única coisa que mudou foi isso. É a questão da virtualização do serviço. Foi virtualizado. E no táxi aqui, eu acho que é até mais fácil, é até mais prático você usar o serviço de táxi, porque é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão prática e tão tecnológica, que é simplesmente você levantar um dedo como um passe de mágica e o táxi parar para você. Assim que a coisa funciona. Ah, mas tem colegas seus aí que não param. Tudo bem, se ele estiver com o luminoso verde aceso, ele tem que parar. Caso esteja apagado, ele está ocupado ou fora de serviço. E caso esteja piscando, ele estará em deslocamento para atender uma chamada. É assim que o táxi funciona. Mas o município não se preocupa em passar essa informação à população, né? Aí fica difícil. Bem, eu vou terminar o vídeo aqui. Espero ter colaborado mais um pouco aí com entendimento. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo aí, meio que tratando da questão psicológica dessas propagandas que esses caras fazem. E aí farei uma nova abordagem aí. Agradeço aí a atenção de todos, um abraço aí, bom domingo a todos.